O que acontece quando o seu corpo adoece por causa da sua mente? Em algum momento, a medicina, as ciências, recentes, dividiram o nosso corpo, primeiro em o seu sistema digestório, sistema olfativo, enfim. Ainda mais, dividiram a mente do espírito, do corpo físico. Como se nós fôssemos retalhados mesmo. E o que acontece? Hoje a gente está fazendo o caminho contrário. A gente está percebendo que, às vezes, a ausência de um dente está te dando uma dor na cervical, que dá uma dor lombar, que encurta a sua perna. Se isso acontece no seu corpo físico, imagina o que as suas emoções são capazes de fazer no seu corpo. Você já deve ter passado por isso, de você estar se sentindo mal e você vai no médico e tá tudo bem. Só que você sabe que não tá, porque você sente inúmeros sintomas, inúmeras coisas que mostram que você não está saudável, mas os seus exames mostram que sim. E aí, como a gente fica no meio desse caminho? Como o nosso corpo é um só, a nossa mente, o nosso corpo, nossas emoções são uma coisa só. As nossas emoções em desequilíbrio geram uma resposta hormonal e essa resposta hormonal ela gera emoções. Então, assim, se você tem dopamina, você vai se sentir de uma forma. Se você tem serotonina, você vai se sentir de uma forma. Isso não é espiritual, isso é físico, mas veio de uma emoção. Então, se você tem emoções reprimidas, eu costumo dizer assim, que a sua mente, ela grita. E se você não escuta, o seu corpo fala. Mas se você não escutar, ele vai gritar também. E ele vai te parar. Então, a doença, ela não é um castigo, uma punição. Ela é o último recurso que o seu corpo está usando para que você escute a sua emoção, aquilo que você precisa olhar. Eu já atendi no meu consultório uma moça que tinha gastrite. Sabe aquela história que a gente fala assim, essa história eu não digeri direito? Era exatamente isso. Ela tinha uma história de traição, de um relacionamento, e que ela não digeria aquilo. Ela escolheu não terminar o casamento, mas aquilo era indigesto e ela tinha gastrite. Eu tive um paciente que ele tinha enxaquecas recorrentes e ele era extremamente arrependido de uma decisão que ele tomou na juventude e que decidiu o destino dele e da família dele. E aquele arrependimento ficou preso nele e ele tinha essas dores incessantes. E eu tive também, só para dar mais um exemplo, um rapaz, nossa, muito jovem, eu acredito que ele tinha no máximo 22 anos, assim, bem jovem, e ele tinha uma dor no peito, que parecia que ele estava infartando. E ele sentia que não estava vivendo a vida que era para ser a dele. E de fato, ele estava seguindo o caminho da família, era uma família de advogados, e ele tinha acabado de terminar a faculdade, mas ele queria ser músico. Então, assim, e ele com aquela dor tirava ele daquela realidade de ser advogado, o peso de carregar o nome da família e tal. E ele sentia isso. Então, todos esses são só exemplos que estão vindo na minha cabeça agora, assim. Mas tem muitos outros de doenças e manifestações físicas de dores emocionais. Quando eu trago isso, o meu convite é para que você olhe para essa dor antes que o seu corpo grite, mas se ele já está gritando, vamos sentar ele, vamos conversar com esse sintoma, com essa dor. Então esse é o meu convite, que você venha escutar seu corpo, escutar o seu eu do passado, e ressignificar, porque quando a gente ressignifica,
quando a gente dá um outro sentido a essa dor, quando a gente dá um outro destino para ela, o nosso corpo muda. Eu não falo da cura, mas assim, o que eu percebo é que muitas vezes a gente entra num tratamento físico que não dá resultado porque a demanda emocional não foi resolvida. A partir do momento que a sua emoção atinge o seu corpo físico, você precisa de um tratamento físico no seu corpo físico também. Não é só você tratar a emoção, mas tratar a emoção com certeza vai deixar de alimentar aquilo que está te adoecendo. Então é como se essa emoção fosse um rio que está enchendo uma represa. E a partir do momento que você cessa esse rio, cessa essa emoção, você consegue esvaziar a represa e ela não vai encher de novo. Então você consegue, com o seu tratamento de corpo físico, né, com o seu médico, alcançar um processo de cura. Né? Minha paciente que tinha gastrite, ela já tinha feito inúmeros tratamentos, inúmeros, sempre sem resultado. E quando ela tratou a causa, né, quando ela ressignificou de verdade aquilo, quando ela entrou num processo até de perdão à pessoa que ela estava e a ela mesma, aquele resultado veio. Né, o tratamento que ela fez, e ela falou, nossa, foi engraçado, porque eu fiz o mais simples dos tratamentos e deu resultado. É porque aí ela já entrou num processo de cura muito antes do corpo físico. O corpo físico, ele quer se curar, acredite, né? Ele quer ficar bem, mas a gente também tem que abrir espaço para isso. Então, vamos olhar. Se você está disposto, eu estou aqui para te ajudar. Gostou do vídeo? Eu espero que tenha esclarecido, tenha trazido mais respostas do que dúvidas, mas se deixou dúvidas, pode deixar elas nos comentários, pode contar a sua história. Eu sei que muitas pessoas têm histórias de cura em suas vidas, a respeito de tratamentos que fez, ou às vezes está passando por situações misteriosas, né? Dores que não têm explicação. Deixa a sua história, eu vou gostar muito de saber. Vem para terapia. Eu espero que você tenha uma linda vida.